Pessoal, vamos então mais um exercício aqui, esse com uma maior complicação. Vamos ver a questão então. Uma massa de 500 gramas de pólvora, cujos ingredientes foram misturados nas proporções da equação abaixo mencionada, deu, após a detonação, os produtos igualmente mencionados. Quantos litros de gases serão produzidos, né, considerando-se a pressão de 700 mg de mercúrio e a temperatura de 20 graus Celsius? Então aqui ele falou na equação que os reagentes constituem a pólvora e tudo isso aqui são gases formados. Esse exercício, aliás, está cometendo um erro, tá? Porque isso aqui é sulfato de potássio, isso aqui não é um gás, tá? Os gases são unicamente estes dois aqui. Perfeito. Vamos lá, então. Como que a gente resolve esse exercício? Bom, a primeira coisa é sempre seguir o algoritmo, né? Não tem outro caminho. Então a gente começa balanceando a reação química que, por sinal, já veio balanceada, tá? Agora a gente identifica aí as grandezas fornecidas, os dados desejados, né? Então, os dados fornecidos, que deu, né? Que o exercício deu para nós aí. Então, de valor numérico, ele deu essas 500 gramas, tá? Essas 500 gramas, ele está falando que é de pólvora, né? São 500 gramas, então é massa. Mas ele colocou que é massa de pólvora. Vou colocar PLV aqui, de pólvora, como sendo 500 gramas, que é a mistura. Então esse aqui já está dando indício para a gente qual é o caso estequiométrico, tá? Aliás, deixa eu colocar aqui, né? A gente terminou essa etapa, tá? O que mais ele forneceu para nós? Olha só, ele forneceu isso aqui, 700 milímetros de mercúrio. Isso aí é uma unidade de medida de pressão. Então ele deu para nós a pressão como sendo 700 milímetros de mercúrio, tá? HG é o que? Milímetros mesmo. E o HG é mercúrio, é realmente o nome do elemento químico, né? A abreviação do elemento químico. Ele também forneceu esses 20 graus Celsius, tá? De temperatura. Então a gente anota aqui também temperatura como sendo 20 graus Celsius, ou também 293 Kelvin. Ótimo. O que mais agora? Ele deu mais alguma coisa? Bom, tem uns números aqui embaixo, mas eles não são dados fornecidos, eles são a sugestão do problema que eu vou comentar logo à frente, tá? Então os dados desejados, o que ele está querendo? Bom, se você ler a questão, você vai ver, ó, quantos litros de gases serão produzidos? Então é isso aqui que ele está querendo. Ele está querendo o volume, então, o volume, mais dos gases, tá? Então a gente tem que ter em conta que também a grandeza desejada, né, é uma mistura, não é só a respeito de uma substância química. Então a gente vai ter que dar uma analisada. Bom, terminamos isso aqui, os dois passos, né? Vamos classificar esse problema, né? Ele forneceu para nós uma massa a respeito da pólvora que ele falou que era a mistura daqueles reagentes aqui, como está no próprio exercício. Portanto, é um exercício do tipo R, né, reagente, para, e o dado desejado é o volume dos gases que estão nos produtos aqui, tá? São esses dois gases, ó. Então, é um exercício do R para P, tipo R para P, tá? E ele está... Peraí que ficou meio feio. Tá? E ele forneceu, né, o dado desse reagente, que é o dado fornecido, é em massa e ele está pedindo volume. Então, M para V. Ok. Agora vamos tratar do caso estequiométrico. Que caso estequiométrico é esse? É o caso estequiométrico do reagente à mistura. Tá? Reagente à mistura. Aqui, pessoal, é uma complicação. Tá? Esses exercícios são muito versáteis. Eles podem ter diversos contextos, diversas problematizações, tá? É possível inventar muito tipo de pergunta a respeito deles, porque está envolvendo mais de uma substância química ao mesmo tempo. Então perceba, que análise a gente vai ter que fazer aqui? Lembrar que essa massa não é a massa de um dos elementos químicos no reagente, né? Quer dizer, de substâncias químicas, não elementos. Mas é a massa de apenas uma, não de apenas uma substância química nos reagentes. É da soma dessas substâncias químicas, né? Ele está colocando que a pólvora inteira é isso.
Então, como que a gente resolveria isso aí? O exercício está dando uma sugestão. Então, olha a sugestão. Use diretamente a equação dada, considerando o mol, entre aspas, da pólvora, como sendo a soma de 2 mols de KNO3, mais 1 mol de S, mais 2 mols de carbono. Ou seja, ele está meio que querendo que a gente reescreva essa equação química como sendo algo do tipo pólvora. Então, pólvora, dando aqueles reagentes, quer dizer, aqueles produtos para nós, dando o K2S, quer dizer, o K2SO4, mais o N2, mais o 2CO, tá bom? E aí, se a gente considerar desse modo, a gente pode pensar em termos de 1 mol de pólvora, né? Porque a ideia é análoga quando nós temos o coeficiente estequiométrico índice, né? Perceba, por exemplo, aqui que no KNO3, né, apesar do coeficiente estequiométrico ser 2, ele no fundo não está dizendo que tem 2 átomos de oxigênio aqui nessa substância, né? Por quê? Porque tem um índice. Ora, o índice aqui está indicando que já por molécula, né, de KNO3 tem 3 oxigênios. Tá? Então, se o coeficiente estequiométrico for 2, a gente considera o conjunto de todos esses oxigênios uma coisa só. Então, a gente está pensando, né, na molécula como uma coisa que tem partes, mas pensando nela como um todo. Então, de modo análogo, a gente pode pensar que toda a soma de todos esses reagentes pode formar um todo maior, que seria uma pólvora, né? Então, uma pólvora ela seria constituída de 2 mols de KNO3 mais 1 mol de S mais 2 de carbono. Então é isso que o exercício está mandando a gente fazer, considerar que 1 mol de pólvora é a soma desses mols de cada uma dessas substâncias químicas. Perfeito? Então, se a gente for pensar nessa maneira, né, a gente vai poder fazer a relação com a massa fazendo marquinho sobre marcão igualmente. Tá? A gente vai chegar a isso depois de aplicar a lei de Proust. E agora, a respeito do volume dos gases, né? Que aqui também é mistura. Aí aqui a gente tem que lembrar uma coisa, tá? Uma coisa que se estuda lá em gases mesmo, que é o volume de uma mistura é igual à soma de cada componente. Portanto, o volume dos gases, vou colocar aqui, ó, vai ter que ser igual à soma dos volumes de todos os gases que tiver. Né? Portanto, vai ter que ser o volume do N2 mais o volume do CO, ok? Então a gente vai ter que calcular esses dois aí, usando a reação química, tá bom? Então vamos lá. Agora que a gente fez essa aplicação, identificamos o caso estequiométrico, vamos aplicar a lei de Proust agora, tá? Mas vamos aplicar com mol de pólvora, ok? Então vamos lá. Na verdade, o volume dos gases que é usado desejado, lembrando, né, é a soma de 2, a gente vai ter que calcular individualmente cada um deles, tá bom? Então o volume não. O número de mols do N2, tá? Ele vai ter que ser, quer dizer, dividido aí pelo coeficiente estequiométrico dele, tá? O N2 tem 1, tá aqui, é 1. Tem que ser igual, então, ao número de mols da pólvora, vou colocar PLV, tá? Porque também tem coeficiente estequiométrico 1 também. Então agora a gente faz a nossa substituição, tá? O número de mols do N2 a gente quer relacionar com o volume. Como nós fazemos isso? PV/NRT, tá? PV igual a NRT. Então a gente isola o número de mols e a gente descobre que isso aqui vale PV sobre RT, tá? Isso aqui, depois de fazer várias vezes, até se acostuma. Então, o número de mols de N2 tem que ser a pressão vezes o volume do N2 sobre RT, ok? Isso aqui vai ter que ser igual. E agora, o número de mols de pólvora, como a gente quer relacionar com a massa da pólvora, vai ter que ser a massa da pólvora dividido pela massa molar da pólvora. Ok? Então, deixa eu apagar isso aqui.
Agora vamos isolar os nossos dados aqui, perfeito? Vamos isolar o dado desejado, que é o volume do N2. Tá? Então a pressão, ó, a pressão vem para baixo, RT inteiro vem para cima. Então vai ficar a massa da pólvora vezes R vezes T dividido por massa molar da pólvora vezes a pressão. Tudo bem? Então, para a gente continuar a resolução, a gente precisa ver se todos esses dados nós temos, né? Então, a massa da pólvora já foi dada, 500 gramas, está lá em cima. Ó. Ok? Aqui o R, a gente tem que saber de cor que vale 0,082. A unidade de medida é atm vezes litro por mol Kelvin. Depois a gente escreve isso aí. A temperatura é 293 Kelvin, já tem também. A pressão temos, mas está em milímetros de mercúrio. A gente vai ter que fazer uma substituição depois. Mas antes disso eu quero discutir isso aqui. Qual que é a massa molar da pólvora? Porque pólvora não é exatamente uma substância química, é uma mistura. Tá, mas aí o exercício ele deu a sugestão da gente considerar que ela é a soma. Ó. A pólvora, então a pólvora ela é 2 mols de KNO3 mais, cadê? Mais o enxofre mais 2 mols de carbono. Perfeito? Então o que vai acontecer? A gente tem que fazer isso aqui com as massas molares, tá certo? Então deixa eu reescrever aqui, ó. Eita. Então a massa molar da pólvora vai ter que ser 2 vezes a massa molar do KNO3 mais a massa molar do enxofre mais 2 vezes a massa molar do carbono, tá? Ou seja, é só você somar literalmente todos os átomos que vai estar ali, né? Não foge da lógica de como se calcula qualquer massa molar, só você ver todos os átomos que tem, somar a massa de todo mundo. Então vamos lá, ó. 2 vezes aqui, ó, vou colocar entre colchete para ficar bem evidente. Qual que é a massa molar do KNO3? Então, ó, acho que ele não deu nenhum outro dado, tá? Eu vou ter que pegar na tabela periódica. Mas a gente tem, ó, 1 vez do potássio. Vou pegar aqui já qual que é a massa molar do potássio. Só um instante. Então é 39, tá? Então o potássio é 39, ok? O nitrogênio é 14. E temos 3 vezes do oxigênio, que tem um O3 ali, então é 16. Fecha esse colchete aqui. Aí mais, ó, enxofre é 32, então coloca 32. E mais 2 vezes a massa molar do carbono, que é 12, tá? Se nós fizermos toda essa conta, eu vou fazer bem rápido aqui com a minha calculadora para preservar nosso tempo, nosso precioso tempo, tá? A gente vai obter o seguinte resultado. Então, só um instante, deixa eu fazer isso aqui. 2, 32, 24. Dá 258, tá bom? Então 258 gramas por mol. Então isso aqui meio que seria a massa molar da pólvora, de 1 mol de pólvora, né? Que apesar de não ser de uma substância química em si, é perfeitamente válido esse cálculo, tá? Tudo bem. Então aqui a gente tem esse valor para a gente poder fazer a substituição. Vamos falar agora da pressão. Que a pressão está tá igual a 700 milímetros de mercúrio. Como é que a gente usa esse valor aí? Porque a constante geral dos gases está em atm, né? Não em milímetros de mercúrio. Aí a gente tem que decorar a conversão, pessoal, de que a pressão, ó, pera aí. Então, vou colocar assim, 1 atm de pressão equivale a 760 milímetros de mercúrio. Essa é uma relação que a gente tem que ter de cabeça, tá bom? Ou seja, isso significa que essa relação de, se eu pegar e fazer uma razão, dividir um pelo outro,
eu vou ter, na verdade, se eu pegar esse 700 aqui, ó, e passar ele dividindo só o número, eu vou ter a seguinte relação entre as unidades de medida. Eu vou ter que 1 milímetros de mercúrio equivale a 1 sobre 760 atm. Tudo bem? E aí a gente pode trocar a unidade de medida milímetros de mercúrio por essa daqui, que é a conversão. Ou seja, essa pressão aqui, no fundo, ela valia esses 700, vezes, aí troca o milímetro de mercúrio pelo que isso que a gente acabou de calcular, 760 atm. Tudo bem? Então vai ficar, só para deixar mais abreviado, vai ficar essa divisão aqui, tá bom? ATM. Que no fundo a gente pode até simplificar esses dois zeros aqui, tá? Porque aí faz a mesma relação. Então, ó, vai ficar 70 em cima e 66 embaixo, tá? Então esse daqui é o valor da pressão que a gente vai ter que substituir lá. Vamos voltar então, pessoal, aqui ao volume do N2, ok? Então olha só, o volume do N2, eu vou pegar aqui em cima a equação que a gente chegou, ó, é essa daqui, eu vou até copiar para não perder muito tempo. Vamos mover ela para cá. Ai meu Deus, que deu errado. Deixa eu mover ela aqui já, direto. Aí a gente vem até aqui, coloca igual. Então veja só. Então, opa, então não precisa não, é só igual. Então vamos trocar. A massa da pólvora é 500 gramas, ok? O R é 0,082. A temperatura 293, ok? A massa molar da pólvora nós calculamos ali em cima 258, ok? 258. E a pressão vai ser 70 dividido por 76. Ora, é melhor a gente jogar esse 76 lá para cima como numerador, porque ele está dividindo tudo, correto? Então ele vem para cá como 76. Tá, agora a gente tem uma mega conta para fazer. Né? Esse é um tipo de exercício de estequiometria que provavelmente os caras colocaram para deixar difícil mesmo, viu? Porque parece que não tem nenhum número que é múltiplo de outro. Mas vamos tentar fazer. Eu vou tentar fazer umas aproximações, depois eu faço na calculadora para ver se bate alguma coisa assim e fica mais tranquilo para nós. Tá? Então, aproximações que eu vou fazer. 258 vou aproximar para 250. Por quê? Porque aí a gente consegue cancelar isso aqui e vai ficar 2. Aí é muito mais fácil. Da mesma forma, eu vou aproximar os 76 para 70. Tá? Que aí eu cancelo esses dois aqui e fica só essa multiplicaçãozinha de cima aí, que é o 0,082 vezes 293, tá? Ainda assim é uma conta meio chata de fazer, mas vai dar mais ou menos aqui, ó, 293 vezes 2, isso aqui vai dar aproximadamente 48 valor numérico, né? E aí a gente pode dar uma... vou tentar fazer aqui mais ou menos como é que a gente poderia chegar nesse valor. Eu não sei se daria para aproximar muito mais, mas tá bem chatinho mesmo. Mas, sei lá, se a gente pudesse aproximar isso aqui para 290, aí a gente multiplica por esse 82, depois acerta as vírgulas. Vamos ver. Aí daria 0, 18, vai 1, 4, 580, aí 0, 72, aí 7, 16 com 7, 23. Então, vai ficar 0, 8, 7, 3, 2. Ok? Aí isso ainda multiplicado por 2, quer dizer, tem 3 vírgulas aqui, aí multiplicado por 2 daria 16 vai 1, 15 vai 1, 7 e 4. Tá. Fazendo essas aproximações, aproximadamente, em vez de aproximadamente 48, né, deu 47
50,56, que é aproximadamente aquele 48 que a gente chegou, tá? Vamos ver aqui na calculadora sem fazer essas aproximações para ver quanto que daria. Então, ali, ó, vou colocar o 500 vezes o 0,82, tá? Aí vezes o 293, vezes 76, aí divide por 558 e divide por 70. Aí o resultado sem aproximação, pessoal, deu uma bela discrepância mesmo, tá? Sem aproximação, esse resultado é igual, na verdade também aproximadamente, mas é melhor que por 50,55, tá? Então vejo que essa aproximação que a gente fez não foi lá tão boa assim. Poderia depender muito do exercício aí, mas alguma aproximação tem que ser feita, né? Se fosse num vestibular assim, fazer essas contas assim na mão é muito tempo, assim, tem que tentar poupar um pouco de tempo, né? Mas enfim, tá, mas qual que é a unidade de medida desse resultado? Né? 555Q. Então vamos fazer a análise dimensional aqui, ó. Pega aqui a fórmula imediatamente anterior à substituição numérica. A massa da pólvora foi dada em gramas. R é ATM vezes litro por mol menos 1 e K menos 1. Tá? A temperatura está em Kelvin. Tudo disso dividido a massa molar grama mol menos 1. A pressão foi em ATM. Então vamos cancelar o que dá aí, ó. Grama cancela com grama, mol menos 1 com mol menos 1. O ATM cancela com ATM. Aqui o K-1 vezes o K-1 também cortam, eles se cancelam. Sobra só o litro aqui. Então, de fato, o resultado disso aqui deu em litros. Ok? Vamos ver aqui então. Ó. Então, pronto. Então, 50,55 litros. Esse aqui é só o volume do N2, tá bom? Vou até colocar aqui. Porque a gente precisa também do volume do CO. Tá, mas aqui a gente, nossa, vai ter que aplicar tudo de novo aí, a lei de Proust e tal. Mais ou menos, tá? Por que mais ou menos? Aqui, se você for esperto, tiver estudado bem, você vai entender que o volume, ele também segue a proporção estequiométrica, perfeito? Ele não... Coisa que a massa não funciona, ela não segue exatamente a proporção estequiométrica por conta da massa molar ser diferente, tá? Um elemento é mais pesado que o outro. Só que o volume de gases não depende da molécula, tá? Tudo igual. Então o volume dos gases segue a proporção estequiométrica. Isso significa o quê? Que o volume do CO2, quer dizer, do CO, ele vai seguir, em relação ao volume do N2 formado, ele tem que seguir essa proporção estequiométrica. Então se um mol de pólvora formou um certo volume de N2, esse 1 mol de pólvora também vai ter que ter formado o dobro de volume de CO. Perfeito? Então é o seguinte, se a gente pegou esse valor do volume do N2, o volume do CO tem que ser igual a 2 vezes o volume do N2. Né? E portanto isso aqui vai dar para nós, ó, deixa eu ver, 1,1 vai dar 101,1 aqui. Eu acho que eu fiz certo essa conta, né? Fiz meio de cabeça aqui. Deixa eu só confirmar. Mas é 101,1. Ficou bem feito, deixa eu só arrumar isso aqui. Ó, então, 101,1 litros. Então qual que vai ser agora na resposta final? O volume dos gases tem que ser a soma desses dois aí. Então o volume dos gases vai ser 50,55. Eita. Espera aí. Mais esse 101,1 ou 0,10 aqui. Tudo isso para dar, no fim das contas, 151,65 litros, tá bom? Então essa daqui seria a resposta final, o volume dos gases. Nossa, professor, tá, eu não saberia resolver esse exercício usando esse raciocínio que o senhor fez aí entre o volume do N2 e o volume do CO. Como é que eu faria? Bom, a outra maneira é aplicar a lei de Proust de novo. Tá? Isso aqui que a gente fez aqui em cima, ó, aí você relaciona o número de mols do CO
Aí divido por 2, coloco o número de mols da pólvora. Você vai chegar no mesmo resultado, mas aí você tem que fazer a conta tudo de novo, né? Então a gente tem que começar a tentar perceber algumas relações estequiométricas mais intuitivamente, para não precisar fazer tudo de novo, tá? Mas daria certo assim. E outra maneira, não tem mais alguma outra maneira? Teria. Tá? A gente poderia fazer um raciocínio análogo ao que a gente fez com a pólvora. Veja que a gente considerou que um mol de pólvora era a soma dos mols desses reagentes aqui. Tá certo? Acho que não dá pra ver ali de amarelo. Como que a gente poderia fazer isso também com os gases? Então, em vez de considerar individualmente cada gás, a gente poderia considerar como se fosse uma molécula chamada gases, que teria, só considerando cada um dos coeficientes estequiométricos aqui. Tipo, cada mol de pólvora vai formar 1 mol de N2 mais 2 mols de CO. Ambos são gases. Então, no total, ele está formando 3 mols de gases. Então, a gente poderia considerar essa reação como sendo 3 gases. Ou 3 gases, né? Poderia, para ficar um pouquinho mais coerente, tá? Então, você poderia considerar isso aqui. Por quê? Porque não depende o funcionamento dos gases, né, na aproximação em que a gente usa em estequiometria, não depende de qual é a natureza do gás, né, ou seja, qual a substância química que é. Só depende de ele estar no estado gasoso e pronto. Tá? E aí a gente poderia fazer isso aí, considerar a soma dos mols de como todos os gases. Aí você usaria aqui na lei de Proust, você dividiria aqui em vez do N2, né, você trocaria aqui por gás, e dividiria por 3. Aí você ia chegar no resultado final direto, tá bom? Mas isso aqui, lembrando, né, envolve o raciocínio, na verdade o pressuposto, o conhecimento prévio de que o comportamento de gases independe de sua natureza. Toda substância química no estado gasoso funciona igualmente, né? Eles se comportam como gases ideais, né, na aproximação aqui dos casos estequiométricos. Perfeito? Então dessa forma eu poderia também chegar, né? Então veja como exercícios de misturas complicam bastante. Eles adicionam muitas etapas, pode confundir muito a cabeça. Por isso que tem que estar bem treinado nos casos anteriores, né? Para a gente não ter dificuldade com os casos atuais. Na verdade, as nuances adicionadas por conta do fato de haver misturas, né? Então, a parte de saber aplicar a lei de Proust, saber calcular massa molar, ele tem que estar tudo sabendo na ponta da língua para não errar isso aí. E aí a única dificuldade é você pensar a respeito da mistura, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar. São exercícios difíceis, tá? Reagente sendo mistura dá para complicar bem. Acho que é o caso estequiométrico mais difícil, tá? Que realmente só experiência para desenvolver, tá? Só experiência mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Até mais.